Você solta o cinto de segurança e se levanta, esticando as pernas após um longo voo. Você vai até o banheiro para se refrescar. De repente, você está no ar. As bagagens voam ao seu redor. Parece que o mundo está acabando. Você está 9.000 metros acima do solo e está se encaminhando para uma aterrissagem forçada. Antes de ter tempo para pensar, tudo fica escuro. No início de 2001, um enorme Boeing 747, transportando mais de 400 pessoas, decolou do Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio. O voo progrediu normalmente até atingir 12.000 metros e velocidade de cruzeiro. A comida estava sendo servida. Os passageiros estavam para lá e para cá como em qualquer outra viagem. Um pouco mais cedo naquele dia, um voo de uma companhia aérea japonesa entre Busan, na Coreia do Sul, e Tóquio, no Japão, havia começado de maneira semelhante. Esse era menor, com cerca de 250 pessoas a bordo. Ele também entrou em velocidade de cruzeiro a 11.000 metros. Ambos os aviões estavam em uma rota de voo semelhante, apenas a 600 metros um do outro, e deveriam se encontrar sobre a ilha japonesa de Honshu. Os dois estavam próximos a este cruzamento quando o piloto do Boeing 747 percebeu seu indicador anticolisão disparando. Foi quando ele viu que havia algo errado. Um dos aspectos críticos das viagens aéreas modernas é a coordenação do controle de tráfego aéreo. Todos os voos são monitorados e os pilotos são avisados se algo estiver errado. O objetivo do controle de tráfego aéreo é organizar os voos tão bem que as colisões sejam impossíveis. Todo avião moderno é construído com monitores de colisão, mas eles nunca devem ser usados por causa disso. Enquanto os indicadores anticolisão soavam, o trainee Hideki Ashitani, de 26 anos, estava sentado atrás dos radares na torre de controle, monitorando ambos os voos. O estresse de ter que supervisionar mais de 10 aviões o estava sobrecarregando. Isso não surpreende, visto que ele ainda não era certificado para operar por conta própria sem supervisão. Quando percebeu a potencial colisão, correu para evitar um desastre. Ele rapidamente contatou o voo de Busan, que estava viajando a 11.000 metros, e disse para diminuírem a altitude, tentando criar um vão maior entre os aviões. Com toda aquela pressa, porém, Ashitani cometeu um erro terrível. Ele contatou o avião errado. Em vez de dizer ao Boeing 747 para reduzir sua altitude, o piloto seguiu as instruções dele e baixou de 12.000 metros para 11.000 metros, exatamente a mesma altura em que viajava o 747. Ambos os aviões aceleravam um em direção ao outro a 800 km por hora em rota de colisão. Ashitani estava começando a entrar em pânico. Quando percebeu que o voo de Busan não havia descido, ele rapidamente o instruiu a virar à direita. O piloto, é claro, deixou de seguir as instruções dadas, pois foram enviadas para o avião errado. Por uma razão desconhecida, a instrução para virar à direita falhou e não chegou para ninguém durante todo esse tempo. As comunicações do controle de tráfego aéreo estavam falhando e os pilotos não tinham ideia de quanto perigo estavam correndo. Ao ver Ashitani em pânico atrás do painel de controle, sua supervisora correu para o local e assumiu o controle da situação. Ela contatou o voo de Busan e lhe disse para subir. Surpreendentemente, quando fez isso, ela deu a ordem para um voo que nem estava operando naquele dia. Ambos os voos a ignoraram, pois não sabiam que a mensagem era destinada a eles. O piloto do Boeing ao menos sabia que havia outro avião por perto, mas sua confiança no controle de tráfego aéreo o teria confortado. Certamente, se algo estivesse muito errado, alguém lhe enviaria mais instruções. Nesse ponto, o acidente estava começando a parecer inevitável. Para os passageiros dos voos, porém, tudo parecia normal. Eles já tinham comido seus lanches, esticado as pernas, ou talvez estivessem esperando na fila do banheiro, completamente sem saber que estavam a caminho de se chocar com outro avião. Felizmente, para todas as 600 pessoas envolvidas, o piloto era bem treinado e confiante, mesmo em uma situação que faria a maioria das pessoas congelar. Através do para-brisa, ele viu algo que nenhum piloto jamais deveria ver. Outro avião vindo diretamente em sua direção. Com reflexos como de um gato e com uma compostura notável, o piloto do Boeing agarrou o manete e direcionou o avião o mais para baixo que pôde durante os segundos que tinha antes da colisão. O Boeing passou direto por baixo do outro avião,
Imagine ser um piloto e ver o solo à sua frente em vez do céu. Os dois saíram intactos. Este homem salvou a vida de mais de 600 pessoas. Isso não quer dizer que todos saíram sem um arranhão. Os passageiros estavam completamente sem saber de todo o incidente, então quase nenhum estava usando o cinto de segurança. Não havia o que eles pudessem fazer, pois a mudança de direção os jogou contra o interior do avião. Do nada, com um movimento repentino da aeronave, muitos atingiram o teto com a força de um acidente de carro. Todos os objetos e pessoas desprotegidos foram arremessados no ar. Alguns podem até ter sentido como se o avião tivesse acabado de cair no chão. Milagrosamente, apenas 7 passageiros e 2 membros da tripulação ficaram gravemente feridos, e o restante sofreu ferimentos leves. O piloto voltou para Tóquio para permitir que todos os feridos fossem tratados. Graças à ação rápida das equipes médicas e à incrível capacidade de tomada de decisão e habilidade demonstrada pelo piloto, todos no voo sobreviveram. Cada vez que você viaja de avião, está concordando em se lançar no céu a velocidades de até 800 km por hora, dentro de uma frágil concha de metal. Você fica cercado por motores enormes e perigosos, 10 ou 11 km acima do solo. Certamente parece que não há como sobreviver se o avião começar a dar problemas. O pouso na Baía de Hudson mostra que pilotos habilidosos podem superar essas dificuldades aparentemente intransponíveis. No dia 15 de janeiro de 2009, o voo 1549 estava programado para voar de Nova York para Carolina do Norte. O piloto Chesley Sullenberger era um ex-piloto de aviões a jato que passou a pilotar voos comerciais nos anos 80. O céu estava claro e as condições eram favoráveis. Era um voo normal para todos os 155 passageiros a bordo, até que o pior aconteceu em apenas 1 minuto e meio. Quando o avião alcançou 900 metros de altitude, ele atingiu um bando de gansos canadenses. Eles atingiram o voo inteiro, mas o pior de tudo é que alguns gansos ficaram presos em ambos os motores. Quando Sullenberger percebeu que os motores estavam falhando, contatou o controle de tráfego aéreo. Eles ordenaram que voltasse para pousar no aeroporto, mas o piloto percebeu que era impossível. Com os motores falhando e sem uma pista aberta para pousar, ele teve que assumir o controle da situação para salvar a vida de todos a bordo. Sem controle total de seu avião, ele não era capaz de operar na altitude normal. O avião voou tão baixo que passou a apenas 300 metros sobre a ponte George Washington. As pessoas na ponte ficaram apavoradas ao ver o avião tão perto, mas não tinham ideia de como as coisas estavam a bordo. Com o avião na velocidade de 220 km por hora, Sullenberger viu o rio Hudson à sua frente e não teve escolha a não ser pousar nele. Todos na torre de controle ficaram chocados ao ouvir o que ele teria que fazer, mas não havia outra opção. Pousar em uma pista é uma coisa, mas pilotos comerciais não são treinados para pousar em rios. Sullenberger teve que pensar com clareza e planejar a aterrissagem enquanto voava em direção ao solo. Ele cuidou para que a cauda tocasse a água antes do nariz. Pousar com o nariz primeiro comprometeria ainda mais os motores e causaria ainda mais danos. Surpreendentemente, o avião pousou na água sem se despedaçar. Sua aceleração diminuiu gradualmente até que eles alcançaram um ritmo lento e constante na superfície. De longe, as pessoas podiam até pensar que fosse apenas um barco se movendo lentamente. No entanto, eles ainda não estavam seguros. O estresse do pouso fez com que uma das portas na parte traseira do avião se abrisse e danificou a fuselagem. A água encheu rapidamente e os passageiros correram para a evacuação pelos escorregadores infláveis. Um barco chegou com uma rapidez impressionante para buscar os passageiros presos que esperavam nas asas e nos escorregadores infláveis. Todos sofreram ferimentos leves no choque com o rio, mas todos sobreviveram. O capitão Sullenberger entrou para a história como um dos pilotos mais notáveis de todos os tempos, tendo salvado tantas pessoas de uma situação aparentemente desesperadora. Foi feito até um filme sobre seu heroísmo. Você acorda na sua casa e pega um guarda-chuva. É sábado, dia de faxina. Então, pressiona o botão mágico e os pratos, móveis, paredes, pisos e até mesmo suas roupas no armário ficam totalmente limpos. Assim, tem o resto do dia para fazer o que quiser e, portanto, deita no sofá limpinho com seu livro favorito. Este cenário de ficção científica foi a realidade diária para Frances Gabe por décadas. Ela não limpava a casa e não contratava ninguém para fazer isso. Ainda assim, tudo permanecia perfeitamente limpo. Frances nasceu em 1915 em Idaho, nos Estados Unidos. Seu pai, Frederick, era arquiteto e empreiteiro.
A família teve que se mudar muito devido ao trabalho dele, e Frances frequentou 18 escolas primárias. Ela disse que era uma pessoa bem comum e que tudo andava muito devagar na escola. A garota preferia a companhia do pai e dos colegas de trabalho dele. Os observava e aprendeu o ofício deles. Frances se formou na Escola Politécnica de Ensino Médio para Meninas em Portland aos 16 anos. No ano seguinte, se casou. No final da década de 1970, ela estava divorciada e era mãe solteira de 2 filhos. Frances sempre pensou no trabalho doméstico como ingrato e interminável. Um dia, percebeu que tinha geleia de figo escorrendo pela parede. E ficou tão furiosa que decidiu acabar com tudo aquilo para sempre. Ela pegou a mangueira do jardim, limpou toda aquela geleia e começou a projetar sua própria casa autolimpante. A mulher levou mais de uma década e gastou milhares de dólares de suas próprias economias, transformando sua casa em Oregon em uma gigantesca máquina de lavar do chão ao teto. Em 1984, estava tudo concluído. Frances recebeu uma patente oficial dos Estados Unidos por sua construção de edificação autolimpante. Havia 68 equipamentos separados que tornavam a limpeza totalmente automatizada. Cada cômodo tinha sprinklers, aqueles pequenos chuveirinhos contra incêndio no teto. Frances vestia a capa de chuva, pegava um guarda-chuva e apertava um botão para ativá-los. Eles borrifavam água e sabão em movimentos circulares. Depois era tudo enxaguado. O ar quente, então, passava pelas aberturas para secar tudo. Em menos de 1 hora, as paredes, pisos, banheiros, lavabos estavam todos limpos e secos. Os pisos eram revestidos com muitas camadas de verniz náutico e com ligeiro caimento em direção às paredes. Havia calhas na borda de cada cômodo. A água escoava da casa para a casinha do cachorro para lavar o cão ao longo do caminho. Móveis que não deveriam ser molhados eram cobertos por caixas de acrílico transparentes feitas de resina. Os livros tinham capas à prova d'água. Os papéis eram lacrados em uma caixa plástica e as fotos nas paredes tinham proteções de vidro para mantê-las seguras. Toldos cobriam as camas para mantê-las secas. Frances também inventou seu próprio tecido à prova d'água para os estofamentos. O armário deixava os pratos limpos sem qualquer necessidade de ajuda. As roupas eram colocadas dentro de um armário em cabides para lavar e secar. Depois, ainda em cabides, eram puxadas para dentro do armário com correntes. E todas as tomadas elétricas ficavam cobertas com segurança, é claro. Não havia tapetes nem cortinas. Esses acumuladores de poeira eram proibidos. Às vezes, os canos estouravam e a água espirrava em todas as direções. Mas, no geral, o sistema funcionou sem problemas por cerca de 20 anos. Frances sonhava com mais casas autolimpantes e até prédios de escritórios, hospitais e vilarejos em todo o mundo. A ideia dela era ajudar mães solteiras e mulheres cansadas de limpar, e também pessoas que não conseguem fazer limpeza devido a problemas de saúde. Ela viajou pelos Estados Unidos dando palestras sobre sua invenção e mostrava uma maquete do seu design. Frances apareceu nos jornais e na TV, mas a ideia nunca decolou. Em 2002, a mulher não tinha dinheiro para administrar a casa e renovar suas patentes, que então expiraram. Ela oferecia visitações pela casa, assim recebia algum dinheiro, mas não era suficiente. Além disso, desastres naturais como inundações e terremotos transformaram a casa, que antes era mais limpa, em uma construção desordenada. Em 2009, ela se mudou para um asilo. A casa foi vendida alguns anos depois para um novo proprietário, que precisou limpá-la sozinho. Muitas pessoas zombaram da ideia e a revolução da casa autolimpante nunca aconteceu. Ainda assim, arquitetos e construtores de hoje admitem que a ideia dela era funcional e vale a pena revitalizá-la. Em 1998, quando os computadores estavam decolando e ocupando toda a atenção, alguém inventou e patenteou uma ideia brilhante de um porta-doces motivacional. Ele era equipado com um sensor óptico conectado ao monitor. O sensor ficava de olho em todas as atividades e recompensava a pessoa com doces por enviar um e-mail de trabalho ou terminar uma longa tarefa importante. Quanto mais tarefas de trabalho eram executadas, mais doces o usuário ganhava. Uma bolsa de pulso semelhante a um ciborgue para carregar lápis, telefone, protetor labial e outras pequenas necessidades no pulso foi patenteada em 2001. Se você não gosta de varrer as folhas no outono, provavelmente adoraria esta solução única descrita por seu inventor como compatível com o movimento natural do corpo de uma pessoa. A calça para recolher folhas tem tubos flexíveis com zíper presos às pernas da calça e uma rede presa no meio para recolher as folhas enquanto se caminha. É
é possível remover com facilidade os montes que ficaram para trás mais tarde. O capacete estufa foi projetado para levar a natureza para pessoas da cidade grande. A pessoa coloca na cabeça uma cúpula fechada com proteção anti-embaçante, com plantas minúsculas em prateleiras embutidas. Quando ela expira, as plantas cuidam de todos os elementos nocivos e a recarregam com o mais puro oxigênio. O capacete seria equipado com um sistema de intercomunicação para permitir a comunicação com pessoas fora da redoma. No caso de você ter um animal de estimação, mas não dispor de 24 horas por dia para dar toda a atenção que ele deseja, provavelmente apreciaria o acariciador automático de pets. Trata-se de uma mão mecânica que funciona tanto para cães quanto para gatos, além de tocar músicas relaxantes para eles. O equipamento é ativado quando acusa a entrada do bichinho em uma plataforma com sensor de movimento. As orelhas dos animais de estimação podem entrar em lugares errados como um prato e espalhar a comida por tudo. Em 1980, alguém decidiu cuidar disso e patenteou os leves e ajustáveis protetores auriculares para animais, super fáceis de usar. Eles foram projetados especialmente para os cães com orelhas longas, para evitar qualquer contato com a comida. Os inventores também sugeriram decorar os tubos em ocasiões especiais. Uma máscara facial anti-alimentação foi inventada na mesma época para quem tem que passar o dia perto de comidas por motivos profissionais. Chefs, cozinheiros e outros funcionários de restaurantes que lidam com alimentos podem colocá-la e trancá-la com um pequeno cadeado. Respirar e falar ainda é possível, mas torna a alimentação altamente problemática. O mais importante é não perder a chave, ou seria preciso fazer uma dieta eterna. Calças para trenó foram equipadas com assento para deslizar em declives e tiras para as pernas e cintura para mantê-las presas com segurança ao usuário. Elas foram configuradas para assumir a forma do corpo humano. Para parar o trenó assim que se chega ao destino, é necessário dobrar a parte inferior para cima e sair fingindo que nem andou com as próprias calças. O exercitador de cabeça foi inventado em 1923 para proporcionar uma melhor circulação. Duas pessoas seguravam uma placa de metal entre os dentes. As placas eram mantidas juntas por uma mola. Conforme cada pessoa puxava em sua direção, era como uma espécie de cabo de guerra com a cabeça. Alguém teve uma ideia brilhante de um relógio que permitia ao usuário saber quanto tempo ele ainda teria de vida em anos, meses e minutos. A estimativa de expectativa de vida seria baseada em alguns métodos estatísticos e fatores de saúde pessoal. O relógio tinha um microprocessador para armazenar dados e botões e interruptores para redefinir esses parâmetros. Roupas com display para animais seriam a escolha perfeita para aqueles que não podem deixar o pet sozinho em casa. É um colete ou cinto com muitas passagens tubulares que circundam o corpo do proprietário. Toda a construção é transparente. Existem pequenos compartimentos para alimentação e é ótimo para levar o animal para passear. Um solicitador automático de gorjetas consistia em uma mão artificial e uma caixa para o dinheiro para usar na cintura. Quando o dinheiro que alguém depositasse não fosse suficiente, surgiria um aviso de venda proibida. Sapatos marinhos inventados nos anos 60 tornaram possível caminhar sobre a água. Eles usavam hélices de pé de pato e exigiam um bom senso de equilíbrio do usuário para se manter à tona. O nome dela é Lillian Boyer. Espere um minuto, por que ela está na asa de um avião? A partir de 1921, Lillian ganhava a vida fazendo acrobacias completamente malucas no ar em aviões. Ela sabia dar um bom show e se tornou famosa em todos os Estados Unidos. Mas Lillian começou sua carreira incomum de maneira acidental. Ela era uma simples garçonete de 21 anos em um restaurante de Chicago. Isso mudou quando dois pilotos, chamados Elmer Partridge e Johnny Metzger, tornaram-se clientes frequentes lá. Um dia, eles ofereceram a Lillian uma carona em seu velho biplano, um Curtiss JN 4D de nome Jenny. Ela aceitou e eles seguiram para o aeroporto local. Logo, Lillian estava no ar. Foi o primeiro voo de sua vida e ela estava incrivelmente animada. Voar não a assustava nem um pouco. Na verdade, com o vento forte soprando em seu rosto e o barulho do motor nos seus ouvidos, Lillian percebeu que os aviões eram a sua vocação. 4 dias depois, Partridge perguntou se ela queria pegar outro voo. Dessa vez, Lillian decidiu fazer algo ousado. Quando o avião estava voando a 105 km por hora, ela saiu de seu assento e subiu na asa. Mas mesmo assim, ela queria ainda mais. Então ela caminhou até a borda. O tempo todo, Partridge gritava para que ela se sentasse, pois pensava que ela fosse pular. Ela mal podia ouvir sua voz devido ao barulho do motor. Mas Lillian não estava nem um pouco assustada. Ela realmente gostou daquilo.
Quando o piloto viu o que ela poderia fazer, ele a apresentou a Billy Brock. Ele trabalhava no aeroporto de Chattanooga e procurava alguém que pudesse fazer acrobacias nas asas de um avião. Eles apertaram as mãos e logo começaram o treinamento de Lillian. Lillian largou o emprego no restaurante e começou a treinar em tempo integral. Por 5 meses, ela praticou fazendo acrobacias em um celeiro em Chattanooga. Ela usou um aeromodelo que tinha colchões macios colocados embaixo dele por segurança. Ela fez ginástica com um instrutor, assim como corrida e outros esportes, e mudou seus hábitos alimentares. Logo estava pronta para um voo de verdade. E ela provou que era melhor. Lillian foi a primeira acrobata mulher a realizar acrobacias como se pendurar em um avião com uma das mãos ou ficar pendurada pelos joelhos ou tornozelos. Sua bravura surpreendeu as pessoas e ela rapidamente se tornou muito popular. Ela e Brock começaram a fazer shows aéreos em várias feiras e festivais e ela se tornou uma verdadeira estrela. Quando eles iam para a cidade, a multidão sempre os recebia. Sempre havia um carro esperando por Lillian e ela tinha muitos fãs apaixonados. Lillian era a única mulher na época que poderia realizar uma façanha muito arriscada. Ela saía da cabine presa por um fio fino que tinha um bocal no final. Ela fazia algumas acrobacias na ponta da asa e depois se pendurava sob o avião, segurando-se apenas pelos dentes. Os espectadores não conseguiam ver o fio a centenas de metros abaixo, então o truque parecia ainda mais chocante e incrível. A multidão explodia em gritos quando Lillian executava essa acrobacia. Então Brock baixava uma escada especial, onde ela se agarrava e voltava para o seu assento. Mas também houve acidentes. Eles lembravam Lillian e Brock de que estavam fazendo algo muito perigoso e que deveriam ser o mais cautelosos possível. Durante um de seus shows em 1924, eles planejaram fazer uma acrobacia em comum. Brock faria um loop enquanto Lillian estaria de pé nas asas superiores do biplano. A ideia era que ela enfiasse os pés em algumas alças e a força centrífuga do loop ajudaria Lillian a manter o equilíbrio. Mas durante a acrobacia, algo deu errado e a alça rompeu. Lillian bateu com força na asa, mas ela ainda conseguiu subir de volta ao seu assento. Ela se machucou, mas continuou fazendo seus shows. Quando estava se apresentando em Trenton, New Jersey, em outubro de 1925, Lillian teve outros 3 acidentes durante alguns saltos de paraquedas. No primeiro dia do show, o vento a afastou de seu local de pouso e ela caiu no assento de uma roda gigante. Parte do público achou que era apenas uma parte maluca da acrobacia, mas na verdade era uma situação muito perigosa. Felizmente, o operador da roda gigante percebeu que Lillian estava em risco e interrompeu o funcionamento do brinquedo. Na segunda vez, ela não conseguiu controlar seu paraquedas e bateu no telhado da arquibancada. Ela bateu forte e ficou presa ali, e as pessoas tiveram que procurar uma escada para ajudá-la a descer. No terceiro dia de seu show, o paraquedas de Lillian quase pousou em uma tenda, então ela puxou as mortalhas o mais forte que pôde para mudar de direção. Isso fez o paraquedas virar do avesso, e Lillian caiu de cerca de 15 metros de altura direto no chão. Ela sofreu muitos ferimentos e teve que ser hospitalizada, mas foi muito bem tratada. Ela ficou no hospital por 2 meses e todas as suas contas foram pagas por uma pessoa anônima. Lillian achou que essa pessoa provavelmente era o presidente da feira. Ele gostava dela. Na verdade, como ela era uma estrela, muitos homens a admiravam. Mas ela não arriscou sua vida por dinheiro ou fama. Lillian fez tudo isso para ela mesma. Brock ficava com quase todo o dinheiro de suas apresentações, e era assim que ela queria. Eles geralmente se apresentavam por 2 ou 3 dias seguidos, ou mesmo uma semana inteira. Eles recebiam de $1.000 a $1.200 por uma apresentação, mas Lillian recebia apenas $100. Como ela mesma disse, ainda era uma quantia decente de dinheiro e era o suficiente para ela. Portanto, Brock dirigia o negócio, fazia a manutenção do avião e contratava mecânicos e tripulantes. Mas seu show se chamava Circo Voador de Lillian Boyer. E havia uma razão para isso. Brock estava apaixonado por Lillian. Trabalhar constantemente juntos aproximou muito os dois, mas não deu certo. Lillian lhe disse que não aconteceria nada entre eles, mas ele ainda se importava com ela, e Lillian realmente o apreciava por isso. Ela confiava em seu piloto com sua vida e admirava sua habilidade. Na verdade, ela dizia que ele era o melhor piloto que ela conheceu. Antes de cada voo, ele verificava novamente todos os sistemas, fios e mecanismos. Ele a diria para onde ir e Lillian o ouvia. E foi Brock quem inventou a maioria das acrobacias. Havia total confiança entre eles e eles trabalhavam como se fossem um só.
Depois que Brock faleceu, Lillian continuou fazendo acrobacias com outro piloto, mas ela nunca conseguiu confiar nele como confiava em Brock. Uma de suas acrobacias características era mudar de um carro para um avião, mas ela nunca fez isso com o novo piloto. Durante sua carreira de acrobata entre 1921 e 1928, Lillian realizou 352 shows em 41 estados dos Estados Unidos e no Canadá. Ela realizou 143 mudanças de um carro para um avião e deu 37 saltos de paraquedas. Mas, em 1928, o voo em baixa altitude foi proibido. E assim, as acrobacias perigosas realizadas nas asas de aviões se tornaram história. Quase meio século depois, Lillian mais uma vez se tornou uma celebridade no Museu Aeroespacial de San Diego. Uma sessão inteira foi dedicada às suas realizações incríveis. Lillian era a convidada de honra em todos os eventos lá. Uma noite, ela teve uma das surpresas mais agradáveis de sua vida. Era um voo em um biplano Boeing PT-17. Dessa vez, agora com 80 anos, Lillian não andou nas asas ou fez acrobacias perigosas. Mas quando ela pousou, admitiu que realmente queria. O piloto havia lhe dito para não sair da cabine. Além disso, ela não podia confiar nele tanto quanto confiava em Brock. É 1944. Esse cara é Joseph Herman. E ele está a 5.486 metros de altura e sem paraquedas. Há poucos segundos, ele pilotava um avião em uma missão para a Alemanha. Normalmente os pilotos e a tripulação usam paraquedas dentro do avião. Mas Joseph gostava de ficar confortável, então ele tirou aquela mochila pesada do paraquedas. De repente, seu avião foi atingido. Ele ordenou que todos os membros da tripulação evacuassem e correu para o seu paraquedas. Mas segundos depois, o avião explodiu. A explosão jogou Joseph para fora da aeronave e ele se viu voando pelo céu noturno sem paraquedas. Em pânico, ele começou a olhar para o chão, procurando um lugar seguro para pousar. Um rio, lago ou piscina não era uma opção. Bater na água em alta velocidade é quase o mesmo que bater no concreto. Os montes de neve são ótimos. Se ele pudesse encontrar um fundo o suficiente, teria pelo menos uma aterrissagem semi-suave. Mas é novembro e não há neve em lugar nenhum. A melhor opção, mirar no bosque. Galhos de árvores e arbustos podem retardar sua queda o suficiente para que ele sobreviva ao bater no chão. Joseph precisou de algum tempo para ter essas ideias e agora ele estava a pouco menos de 2.000 metros de altura. Foi aí que um milagre aconteceu. Ele se chocou contra algo e, por reflexo, se agarrou a isso. A princípio, ele pensou que fosse um pedaço aleatório do avião caindo na terra. Mas não, eram as pernas de alguém. Acontece que era um membro de sua tripulação que acabara de abrir seu paraquedas. Agarrado ao seu novo melhor amigo para o resto da vida, Joseph quase alcançou o solo. Ambos os oficiais se prepararam para o impacto. Mas o paraquedas foi projetado apenas para uma pessoa. Com o dobro do peso, não poderia cair a uma velocidade segura. Mesmo que Joseph tenha levado uma pancada no peito por cortesia de seu parceiro de paraquedas, ele ainda conseguiu manter o pouso. Ele sofreu vários ferimentos, mas mesmo assim, sobreviveu a uma queda de 5.486 metros. Mas esse não é o recorde de queda livre sem paraquedas. Conheça Vesna Volovich. Há cerca de 50 anos, ela era comissária de bordo estagiária e, como na maioria dos dias, atendia passageiros na cabine. O avião estava voando a mais de 10.000 metros quando se partiu. Vesna sobreviveu ao caos inicial e começou sua queda livre. Ela imediatamente perdeu a consciência e não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava fazendo enquanto acelerava em direção à Terra. Poucos minutos depois, ela pousou. Se espatifou e sobreviveu. Um guarda florestal local a encontrou entre os destroços do avião. Ela sofreu muitos ferimentos, mas depois de 16 meses, se recuperou plenamente. Ela até queria voltar ao trabalho como comissária de bordo. Vesna não se lembrava do acidente ou da queda. Talvez ela tenha sido salva pelas árvores e pela neve. E uma salva de palmas vai para o guarda florestal heróico, que a encontrou e prestou os primeiros socorros que salvaram sua vida. Em uma daquelas coincidências clássicas, Vesna nem mesmo deveria estar naquele avião. A companhia aérea cometeu um erro e colocou nossa sobrevivente no voo em vez de outra garota com o mesmo nome. Muitas pessoas disseram que o universo percebeu seu erro e deu à garota uma segunda chance.
Este homem é Luke Aikins, e ele deu um dos saltos livres mais malucos de todos os tempos. Sem paraquedas, obviamente. Então estamos a 7.620 metros de altura. 4 pessoas saltam de um avião, e apenas 3 delas têm paraquedas. O pobre coitado sem paraquedas é o nosso herói. O resto é a tripulação. Eles filmam o salto do Luke e o ajudam a se manter na direção certa. Eles têm sinalizadores de fumaça presos aos pés para que o Luke possa vê-los através das nuvens. Agora estamos a 5.181 metros. No momento, a velocidade do Luke é de 240 km por hora e seu pulso é quase 3 vezes a sua frequência cardíaca em repouso. Na metade do caminho, um membro da tripulação ajuda Luke a remover sua máscara de oxigênio. Quanto maior a altitude, menos oxigênio há. Então, quando Luke saiu do avião, precisou de uma máscara para não desmaiar. Mas agora o nosso herói está respirando sozinho novamente. 1.524 metros. Os outros membros da equipe abrem seus paraquedas e Luke é deixado sozinho. Ele se aproxima do local de pouso. É uma rede gigante, do tamanho de cerca de 1/8 de um campo de futebol. Está estendida entre 4 grandes guindastes. Cada guindaste tem holofotes especiais para ajudar o Luke a encontrar o local de pouso perfeito. Em uma rede suspensa, 20 andares acima do solo. Luke está bem sobre seu alvo, e pouco antes de pousar, ele vira de costas para pousar com segurança. 3, 2, 1. Pousando! A multidão vai à loucura, e Luke tem o direito de se gabar. Uma façanha como essa requer praticamente 2 anos de treinamento e prática. Luke Aikins já havia saltado de paraquedas 18.000 vezes. Então, em média, uma queda livre dura 2 minutos e meio. Matemática, 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 matemática. Luke passou 31 dias em queda livre. Que tal pular 5 vezes mais alto do que isso? Um frio congelante a uma altitude de 39.000 metros. Esta coisa é chamada de balão de grande altitude. É usado para voar a mais de 10.000 quilômetros de altitude. Após cerca de 2 horas, essa coisa levou o futuro recordista Felix Baumgartner para a estratosfera. Para pular daquela altura, ele precisava de um traje espacial especial com reserva de oxigênio e aquecimento adicional. Quando a escotilha se abriu, Felix precisou de mais 15 minutos para se preparar mentalmente. E então, tudo o que ele teve que fazer foi dar um passo simples. E ele estava no ar. Após 20 segundos, ele atingiu uma velocidade monumental de 700 km por hora. E 30 segundos depois, atingiu sua velocidade máxima de 1.356 km por hora. Felix voou mais rápido do que muitos aviões supersônicos e até rompeu a barreira do som. No chão, um monte de gente até ouviu o estrondo supersônico, igual ao que você ouve quando os aviões atingem a velocidade do som. Isso teria definitivamente atordoado Felix, mas ele estava indo tão rápido que o estrondo aconteceu muito acima dele. Muito mais perigosa era a força em seu corpo. Após cerca de 1 minuto de voo, ele começou a girar em alta velocidade. Seu corpo estava experimentando mais força G do que astronautas decolando em um ônibus espacial. Se ele tivesse perdido completamente a consciência, o salto teria terminado de maneira diferente. Mas depois de 13 segundos, a rotação parou e ele conseguiu se estabilizar. Após 3 minutos e meio, ele começou a desacelerar. Quanto mais próximo da superfície, mais espesso fica o ar e, portanto, mais devagar você cai. 4 minutos e 16 segundos de queda livre. Felix lançou seu paraquedas, mas era muito cedo. O problema é que a viseira dele começou a embaçar devido a alguns problemas de aquecimento. Ele não sabia exatamente o quão alto estava, então, para ficar seguro, lançou seu paraquedas um pouco mais cedo. Ele disse que se sentia como se estivesse flutuando na água, sem saber para que lado estava a superfície. 9 minutos depois, Felix finalmente pousou em solo sólido. Ele tinha acabado de estabelecer vários recordes mundiais. O salto mais alto e a maior distância e velocidade de uma queda livre. Além disso, ele é a única pessoa a romper a barreira do som sem usar um motor. Mas seu recorde de salto mais alto logo foi superado. Alan Eustace saltou de aproximadamente 41.000 metros de altura. Para isso, trajes espaciais selados e paraquedas especiais são essenciais. Mas e se você se encontrasse a 40.000 metros de altitude sem nenhum equipamento? Estaria cerca de 0 graus Celsius lá fora, então você não exatamente congelaria. Mas conforme caísse, estaria lidando com cerca de menos 55 graus Celsius. Um casaco quente poderia ser útil. Mas a verdadeira ameaça seria a falta de oxigênio.
Se você quiser ficar alerta, basta ter uma máscara de oxigênio. Digamos que você tenha um traje espacial quente e oxigênio. O que você faz agora? Você precisa ficar em uma posição que crie resistência máxima no ar. Abra os braços e as pernas, aponte o peito para baixo e incline a cabeça para trás. Agora você tem tempo para escolher um bom lugar para pousar. Lembre-se, a água não é sua amiga. Procure neve ou bosques. Depois de escolher um local, é necessário se preparar para o impacto. Por que não seguir o exemplo de Luke Aikins? Vire-se de costas, pressione as pernas contra o peito e cubra a cabeça com as mãos. No entanto, provavelmente, ainda vai ser dolorido. Sabe aquela sensação de tentar resolver um mistério durante a vida inteira? Não? Bom, o detetive Anderson sabe. Durante quase 30 anos trabalhando para a polícia, ele solucionou muitos enigmas, prendeu centenas de ladrões e ajudou a salvar milhares de vidas. Há um grande número de casos resolvidos com sucesso no seu tempo de serviço. Aos 25 anos, ele pegou um ladrão que mudava de rosto com cirurgia plástica uma vez por ano. Quando Anderson tinha 30 anos, prisioneiros começaram a fugir de prisões em todo o mundo. O detetive resolveu este caso com sucesso. Aos 38 anos, ele descobriu a base secreta de uma ordem proibida na boca de um vulcão. Aos 50, ele conseguiu explicar todas as coisas mais inexplicáveis do mundo. Mas tinha algo que ele não conseguia resolver: os 2 mistérios dos anos 50. Casos de aviões desaparecidos. Todos esses anos, Anderson percorreu os detalhes desses quebra-cabeças. Infelizmente, ele era muito jovem quando essas histórias começaram. Tudo o que ele tinha era suposições e anotações. Hoje, ele teve uma ideia repentina. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que poderia finalmente resolver esse mistério. Mas para fazê-lo, era preciso mergulhar nessa história novamente. Então ele abriu o armário e pegou 2 revistas antigas com artigos detalhados sobre os acidentes. O primeiro aconteceu no verão de 1955, 1º de julho. O voo Pan AM 914 estava prestes a partir do aeroporto de Nova York com 61 pessoas a bordo. O modelo do avião era um Douglas DC-4. Diferia das aeronaves modernas, tendo hélices gigantes em vez de turbinas. Então todos os passageiros apertaram os cintos de segurança. O avião começou a taxiar pela pista, acelerou e decolou. Foi para o céu e saiu de vista. O seu destino era a Flórida. O tempo de voo deveria ser de 3 horas. Os serviços de despacho estavam observando o avião em seu radar quando, de repente, o Pan AM 914 desapareceu. O operador tentou entrar em contato com o piloto, mas não obteve resposta. Nova York relatou isso à Flórida, que afirmou também não ter contato com o avião. Normalmente, os pilotos notificam via rádio se um avião tem algum problema ou entra em uma tempestade, mas desta vez, nada. Depois de várias tentativas frustradas de estabelecer a conexão, foram realizadas operações de varredura em larga escala. A comunicação com o avião foi interrompida quando ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico. Portanto, a companhia aérea teve que admitir que a aeronave caiu na água, mas não havia provas dessa versão. Quando aviões caem dessa maneira, os socorristas encontram detritos flutuantes. Algumas partes da cabine ou bagagem sempre chegam à superfície. Dessa vez, nada foi encontrado. O avião não transmitiu nenhum sinal de socorro e não deixou vestígios do acidente. Parecia que simplesmente desaparecera no ar. As pessoas esqueceram esse desastre por 37 anos, e então algo bizarro aconteceu. 1992, Venezuela, aeroporto de Caracas. A torre de controle recebeu um sinal sobre uma aeronave desconhecida se aproximando. Era estranho porque não deveria estar lá. Não havia voos programados para aquele horário. O avião estava pousando. O despachante e o resto da equipe do aeroporto entenderam que havia algo de errado. O avião parecia velho, com hélices enormes em vez de turbinas. Após o pouso, o piloto entrou em contato com o aeroporto. "Onde estamos?" O despachante pediu que ele se identificasse. Alguns segundos depois, ele recebeu uma resposta. "Somos o voo Pan AM 914, partindo de Nova York para a Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 50 passageiros a bordo." O operador não sabia o que deveria fazer. Ele e a equipe do aeroporto entenderam que tipo de avião estavam vendo. O que esse avião estava fazendo 37 anos depois e a quase 2.000 quilômetros de distância do seu destino? Depois de alguns segundos, o operador assustado ligou o microfone e disse:
É 9 de setembro de 1992. Você sabe disso? Uma longa pausa se seguiu. Então o piloto respondeu em pânico. Ah não, Jimmy. Onde estamos? Não, mantenha a distância. Vamos embora. A equipe do aeroporto viu o piloto balançando as mãos, horrorizado pelo vidro. Então ele ligou os motores e levou o avião pela pista. O Pan AM 914 aumentou sua velocidade e decolou. O operador tentou impedi-lo, mas o piloto não respondeu. O avião desapareceu no céu e ninguém mais ouviu falar dele desde aquele dia. O detetive Anderson terminou de ler o artigo. Ele franziu a testa e olhou pela janela. Gotas de chuva estavam batendo no vidro. A tempestade do lado de fora retratou perfeitamente o que estava acontecendo em sua mente naquele momento. Ele parecia saber o que tinha acontecido com aquele avião. Todas as pistas estavam lá, bem na frente de seus olhos. Mas, para ter certeza, Anderson tinha que passar para o próximo caso. Era outro artigo datado de 1989. Aconteceu em 1954. O voo 513 da Santiago Airlines decolou do aeroporto da Alemanha Ocidental. O avião deveria pousar no Brasil em 18 horas. Eram 88 passageiros e 4 tripulantes. O avião se escondeu atrás das nuvens e desapareceu de todos os radares. Os controladores de tráfego aéreo tentaram entrar em contato com os pilotos, mas não receberam uma resposta. 18 horas depois, eles ligaram para o aeroporto do Brasil. Os operadores não conseguiram confirmar o pouso do avião e também não puderam entrar em contato com os pilotos. A operação de busca durou vários meses, mas nada foi encontrado, assim como no caso do Pan AM 914. O avião desapareceu do radar enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. 2 anos depois, a operação de busca terminou e a Santiago Airlines encerrou suas atividades. 12 de outubro de 1989. Controladores de voo do aeroporto de Porto Alegre notaram um avião de passageiros que repentinamente surgiu em seu radar. Não respondeu às perguntas da equipe do aeroporto e apenas circulou sobre a base aérea. Depois de alguns minutos, o avião pousou e nada. Ninguém abriu a rampa. Os passageiros não saíram. Os pilotos não responderam. A aeronave estava em perfeitas condições. Um dos operadores percebeu que este era o voo desaparecido da Santiago Airlines 513, que era considerado perdido há 35 anos. A equipe do aeroporto se aproximou do avião e abriu as portas. O que eles viram lá os aterrorizou. A polícia, a equipe alfandegária, médicos, detetives e outros membros da equipe se reuniram ao redor da aeronave. Ninguém sabia o que fazer a seguir. Não havia nenhuma pessoa viva a bordo que pudesse dizer a verdade. O avião desapareceu em 1954 e apareceu 35 anos depois, em perfeitas condições, sem nenhum dano. Até agora, ninguém descobriu o que aconteceu. O detetive Anderson notou que as histórias eram muito semelhantes. O Pan AM 914 desapareceu em 1955. O Santiago Airlines 513 desapareceu em 1954. A diferença foi de quase 1 ano. Anderson coçou a cabeça e notou outro pequeno detalhe. Ambos os aviões desapareceram do radar no momento em que sobrevoavam o Oceano Atlântico. Há muitos mitos sobre navios fantasmas e fenômenos misteriosos relacionados ao Triângulo das Bermudas. O detetive Anderson conhecia essas histórias, mas esses 2 aviões desaparecidos o intrigavam. Ele olhou para os 2 artigos e entendeu tudo. Exatamente, a solução estava lá, bem diante dos olhos dele. Ambas as histórias foram escritas no mesmo jornal. Não havia nenhum operador de voo de verdade que tivesse se comunicado com os aviões. Nada se sabia sobre os passageiros. Nenhum jornal, exceto este, publicou notícias sobre essas aeronaves desaparecidas. Parecia que eles simplesmente pegaram a mesma história e mudaram as datas, locais e nomes dos voos. Sim, o caso foi resolvido. Era tudo falso. A chuva parou. O detetive Anderson olhou pela janela e ouviu o som de um trem passando. Ele se lembrou de outra história estranha e falsa. Uma história sobre um trem fantasma. Aconteceu na Itália em 1911. 100 passageiros embarcaram no trem da empresa ferroviária Zanetti. Atravessou a pitoresca área montanhosa, entrou em um túnel de montanha e desapareceu. Ninguém mais tinha visto o trem desde então. Todos os passageiros sumiram, mas não por muito tempo. Eles apareceram no passado. Havia registros datados de 1845. Um médico desconhecido da cidade do México escreveu sobre cerca de 100 italianos que apareceram na cidade do nada. Eles estavam todos vestidos estranhamente e falavam sobre um trem misterioso. Esta foi uma história completamente inventada. Não havia provas ou registros sobre este trem e as pessoas que foram para o passado.
Um barulho alto interrompeu seus pensamentos. O detetive Anderson atendeu o telefone. Ele estava ouvindo silenciosamente a pessoa do outro lado da linha. 1 minuto depois, ele respondeu. Sim, o detetive desligou o telefone. Era um novo mistério para ele. No deserto do Saara, os moradores notaram um enorme navio perdido no Pacífico Sul há 27 anos. Não havia tripulação a bordo, nem carga, nem bandeiras. Ninguém sabia como ele havia aparecido na areia, mas lama molhada se formou em torno dele devido à umidade. Parecia que o navio tinha acabado de se teletransportar da água para lá. Perfeito, sem invenções dessa vez. O detetive Anderson colocou o chapéu e saiu do escritório. Mas essa história é para outro vídeo. Tem invernos com muita neve na Suécia, cobrindo todas as estradas e retardando o trânsito. Alguns carros podem ter de encostar na beira da estrada e sair apenas com a ajuda de um trator. Isto é uma coisa comum por lá. Mas um dia, durante uma nevasca, algo surpreendente aconteceu. Em 19 de dezembro de 2011, um homem chamado Peter Skylberg se viu em uma armadilha de neve após ter saído da estrada principal no norte da Suécia. Então, pessoas em motoneves o encontraram acidentalmente, o tiraram de lá e o levaram para o hospital. Pode parecer algo comum, mas aqui está o detalhe. Se passaram 2 meses até que ele fosse encontrado, e lá fora, naquele momento, a temperatura havia caído para menos 30 graus Celsius. Aquele homem sobreviveu após passar 60 dias sem água, comida e fontes de calor, entre ventos gelados e neve sem fim. As pessoas que o encontraram disseram que o carro estava enterrado sob 1 metro de neve, e Peter Skylberg estava sentado, tremendo, dentro de um saco de dormir no banco da frente. Ele não conseguia falar. Quando chegaram com ele no hospital, os médicos ficaram espantados. Eles conheciam casos em que as pessoas haviam sobrevivido em temperaturas frias por muito tempo, mas não por 2 meses. Uma pessoa pode viver sem água por alguns dias, mas Peter não teve problemas com isso, uma vez que extraía água da neve. Sem comida, uma pessoa pode sobreviver de várias semanas a 3 meses. Mas e o frio? Como ele resolveu este problema? A temperaturas tão baixas, as pessoas podem congelar em questão de horas. Os médicos que trataram Peter afirmaram que seu corpo parecia ter ativado o modo de sobrevivência e caído em sono profundo, como fazem os ursos que hibernam durante o inverno. Mas o corpo humano só pode baixar a temperatura em alguns graus. Isso não é suficiente para sobreviver na neve a menos 30 graus. Talvez o homem tenha conseguido, de alguma forma, baixar ainda mais sua temperatura. O caso de Peter Skylberg se tornou famoso. Médicos e cientistas de todo o mundo apresentaram suas hipóteses sobre como este homem conseguiu sobreviver. Ninguém sabia dar a razão exata. Muitas pessoas afirmaram que foi apenas um verdadeiro milagre. Outras acreditavam que era o resultado de vários fatores combinados. Um desses fatores é o saco de dormir. Ele ajuda a manter melhor o calor do corpo, de modo que sua temperatura pode não cair por um longo tempo dentro do saco. Outro fator que provavelmente teve uma função chave foi o efeito igloo. Os povos indígenas que vivem no Polo Norte fazem suas casas a partir do gelo e da neve. Você provavelmente já viu essas casas redondas na internet ou no cinema. Não está quente dentro delas, mas elas não deixam o frio entrar. O design peculiar dessas casas ajuda a manter o calor acumulado dentro delas. Os igloos podem proteger contra ventos fortes, mas só é possível sobreviver dentro deles se você estiver usando roupas quentes. Talvez o carro de Peter tenha se transformado em um igloo. A neve se agarrava a ele de todos os lados, bloqueando o calor em seu interior. Muitas pessoas se perguntavam por que ele não havia tentado sair e encontrar ajuda, mas parece que Peter fez a coisa certa. É muito perigoso sair em tais condições. Não se sabe onde está, o frio está congelante e tem uma nevasca acontecendo. Digamos que você saia do carro e tente chegar à estrada mais próxima. Você fracassa e volta, mas você não consegue mais encontrar seu carro porque a neve o cobriu. Agora, sua situação é ainda pior. A única opção é começar a cavar na neve e fazer um igloo. Se você tiver roupas quentes, um igloo o ajudará a se manter quentinho e ganhar algum tempo. Mas a solução certa é ficar dentro do carro e esperar pelos socorristas, especialmente se você não souber onde está. Se não tiver luzes de comunicação ou de sinalização, então tente fazer uma fogueira. A fumaça pode atrair a atenção de quem passar na estrada mais próxima. Peter Skylberg passou algum tempo no hospital, recuperou suas forças e se curou. É muito mais seguro estar em um quarto frio fechado ou em um igloo durante o frio. Entretanto, se você estiver preso em uma nevasca severa sem roupas quentes, você tem cerca de 30 minutos a 2 horas. Talvez ainda menos se você não se mexer.
Mas em 1980, aconteceu um milagre que chocou pessoas e médicos em todos os Estados Unidos. Jean Hilliard, de 19 anos, estava dirigindo para casa à noite para a pequena cidade de Langby. Ela perdeu o controle e acabou em uma vala. A garota decidiu caminhar até a casa de seu amigo. Ela então viu a casa do amigo, mas não chegou lá, pois ficou muito fraca e desmaiou. De repente, Jean caiu e perdeu a consciência. Jean Hilliard estava usando um casaco de inverno leve, botas de cowboy e calça. Então ela não estava bem preparada para as condições climáticas adversas. Havia uma forte nevasca e vento do lado de fora, de modo que ninguém a notou. O amigo que Jean queria visitar viu a garota congelada perto de sua varanda somente pela manhã. Jean Hilliard ficou caída lá por 6 horas. Seu corpo estava duro e frio, como se fosse feito de borracha. Seus olhos pareciam de vidro. O homem que notou a garota tinha certeza de que ela não estava viva, mas então ele viu bolhas de umidade no nariz dela. A garota estava respirando. Ele a levou para o hospital. O corpo dela não dobrava, então colocar a garota no carro foi problemático. Os médicos correram imediatamente para ajudar Jean, mas não foi tão fácil assim. Eles não podiam nem mesmo fazer alguma injeção, pois as agulhas se quebravam. Os músculos estavam muito rígidos e congelados. Seu corpo ativou o modo de emergência e parou de fornecer sangue aos músculos e tecidos moles. Todo o líquido vermelho era direcionado para os órgãos vitais. Além disso, no modo de sobrevivência, nosso organismo pode retardar todos os processos corporais internos. O coração começa a bater mais devagar, os pulmões consomem menos oxigênio e o metabolismo quase para. Tal economia de energia ajudou a garota a sobreviver, mas os médicos ficaram ainda mais surpresos que Jean não teve nenhum problema sério. Ela ficou congelada, mas os cristais de gelo não destruíram sua pele e seus tecidos moles. Os médicos decidiram aquecer a garota com um monte de almofadas de aquecimento. Aí, finalmente conseguiram injetar medicamentos. Poucas horas depois, ela recuperou a consciência. Os testes mostraram que Jean estava em perfeita saúde. Enquanto isso, você pode entrar em uma armadilha severa não apenas na natureza com o mau tempo. Você pode ficar preso em um elevador em um prédio cheio de pessoas em Manhattan e ninguém saber disso. Isso aconteceu em 1999 com Nicholas White. O gerente de 34 anos estava trabalhando até tarde no escritório e decidiu fazer uma pausa. Depois de tomar um pouco de ar fresco do lado de fora, Nicholas chamou o elevador para voltar para o 43º andar. Mas ele ficou preso no elevador. Já era bastante tarde e quase todos os trabalhadores haviam saído do prédio. O pior é que era sexta-feira à noite. Nicholas não tinha telefone, não tinha comida e não tinha água. Ele apertou o botão de chamada de emergência, mas ninguém o atendeu. As câmeras funcionavam perfeitamente, mas os guardas não o viram. O prédio estava bastante vazio. Nicholas lutou contra a claustrofobia, caminhou de um lado para o outro, pulou, se deitou, tentou abrir as portas e esperou que alguém o resgatasse. Havia trabalhadores de obras em outros andares, mas eles não ouviram Nicholas. Além disso, colegas seus ainda estavam no escritório onde ele trabalhava. Eles estavam certos de que Nicholas tinha acabado de voltar para casa. Eles deixaram o escritório usando outros elevadores e não notaram que Nicholas havia deixado suas coisas em sua mesa. Nicholas estava desesperado. Ele foi resgatado 41 horas depois. Ele estava deitado no chão do elevador, atormentado pela sede, quando de repente ouviu uma voz do alto-falante dizendo: "Ei, tem alguém aí?" Os socorristas tiraram o homem de uma caixa de metal e os donos do prédio lhe pagaram uma compensação pelo incidente. Apesar deste pesadelo, Nicholas continuou a usar elevadores. Sim, vivendo em Manhattan seria problemático evitá-los. Certamente. O avião estava no ar há apenas 25 segundos quando os pilotos notaram ruídos estranhos e vibrações bizarras. Eles tentaram corrigir a situação de várias maneiras diferentes, mas nada funcionou. As vibrações do motor continuaram, e pouco mais de 1 minuto após levantar voo, quando o avião atingiu 900 metros, ambos os motores falharam. Primeiro o direito, 2 segundos depois o esquerdo. Os pilotos decidiram retornar ao aeroporto de onde tinham acabado de sair. Ao mesmo tempo, tentaram reiniciar os motores. Nada parecia funcionar. A tripulação tomou a decisão de baixar drasticamente o avião e depois nivelá-lo. Talvez isso pudesse ajudá-los a ganhar alguma velocidade para aplanar. Mas eles logo perceberam que não chegariam ao aeroporto. O avião iria cair? Foi quando ocorreu o milagre em Gotrora. A manhã anterior ao início do voo começou como de costume. Procedimentos regulares antes do voo. Tempo bom.
Os membros da tripulação eram pilotos experientes. Um capitão dinamarquês de 44 anos com mais de 8.000 horas de voo e um primeiro oficial da Suécia de 34 anos com 3.000 horas. Então, o que poderia dar errado? O avião em si era quase novo. Era um McDonnell Douglas MD-81, apelidado de Dana Viking. Fez seu primeiro voo em 16 de março de 1991. Naquele dia fatídico, a aeronave estava em serviço há apenas 9 meses. Eram 122 passageiros e 7 tripulantes a bordo. O voo 751 da Scandinavian Airlines era um voo corriqueiro de Estocolmo, na Suécia, para Varsóvia, na Polônia. No caminho, o avião deveria fazer uma parada em Copenhague, na Dinamarca. A aeronave decolou de Estocolmo de acordo com seu cronograma, às 8h47, hora local. Mas a essa altura, as pessoas lá dentro já estavam predestinadas. Tudo devido a uma terrível sequência de eventos antes da partida. Começou na noite anterior. O avião chegou ao aeroporto de Estocolmo depois de um voo de Zurique. Era 22 horas e 9 minutos. A aeronave passou a noite no portão do lado de fora. Estava frio. As temperaturas caíram para 1 grau Celsius. Quase a temperatura de congelamento. O que piorou ainda mais a situação foi que quase 2.700 quilos de combustível quase congelado, resfriado durante o voo, ainda permaneciam nos tanques localizados nas asas. O combustível estava tão frio porque o avião estava voando na altitude de cruzeiro, onde a temperatura do ar fora da cabine variava de 52 graus a menos 62 graus Celsius. O voo de Zurique durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Logo após a meia-noite, um técnico de voo veio verificar a aeronave. Ele teve que remover um pouco de lama do trem de pouso, caso contrário, não seria capaz de examiná-lo. Por volta das 2 da manhã, quando ele estava saindo, notou um pouco de gelo cobrindo a parte superior das asas. Pela manhã, a situação se tornou ainda pior. Uma camada de gelo claro e quase invisível havia se formado no topo das asas. O avião teve que sair do portão por volta das 8h30 da manhã. 1 hora antes da partida, o mecânico responsável pelo avião notou que um pouco de gelo cobria a parte inferior das asas. Ele decidiu se certificar de que não havia gelo na parte de cima. Subiu numa escada e colocou um joelho na asa. Então se inclinou para a frente para tocar a parte da frente da asa. Não havia gelo, apenas lama. O mecânico decidiu garantir que tudo estivesse bem com a entrada de ar de um dos motores. Ele não encontrou nada anormal. Logo depois disso, o pessoal usou mais de 1.000 litros de fluido de gelo para remover o gelo do avião. O mecânico consultou o capitão da aeronave e ordenou que a equipe também descongelasse a parte inferior das asas. Afinal, ele tinha visto um pouco de gelo lá. Mas ninguém pensou em verificar novamente se havia gelo claro na parte de cima das asas. Depois que eles terminaram o procedimento, o mecânico informou ao capitão: "Terminamos aqui, o de gelo acabou. Havia muita neve e gelo, mas está tudo resolvido agora." O capitão agradeceu ao mecânico e continuou com os procedimentos pré-voo. O avião taxiou na pista. Os sistemas antigelo de seus motores foram ligados e não apresentaram nenhum mau funcionamento. Mas vários passageiros mais tarde alegaram ter visto gelo deslizando da parte superior das asas enquanto o avião estava decolando. E ainda assim o avião saiu do chão com direção a Estocolmo como de costume. Mas logo após a decolagem, vários pedaços do gelo remanescente se separaram. A toda velocidade, eles bateram nos ventiladores dos motores perto da cauda de ambos os lados do avião, arruinando as lâminas, levando a uma série de instabilidades. E o resto é história. Enquanto isso, em algum lugar da cabine, o capitão de voo da Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estava a bordo como passageiro, notou que algo estava errado. No início, ele informou a comissária de bordo sentada no banco traseiro que o motor direito estava acelerando. Ela tentou entrar em contato com a tripulação de voo, sem sucesso. Então, o capitão sem uniforme correu para o cockpit e perguntou se poderia ajudar os pilotos. O primeiro oficial lhe deu a lista de verificação de emergência e o capitão pediu que ele ligasse a unidade de energia auxiliar, uma pequena turbina a gás na cauda do avião. O conselho e a ajuda de Holmberg foram inestimáveis, mas seriam o suficiente para salvar o avião e as pessoas lá dentro? Quando o avião emergiu da cobertura de nuvens a uma altitude de 270 metros, os pilotos perceberam que não teriam tempo suficiente para voltar ao aeroporto. Um pouso de emergência imediato era inevitável.
O capitão assistente passou a ordem para a tripulação de cabine e eles começaram a preparar os passageiros. Havia um grande campo ao norte do avião, mas o capitão percebeu que eles não tinham tempo suficiente para alcançá-lo, então escolheu um campo muito menor em uma área florestal na direção do voo. Não era muito longe da vila de Gotrora, em Uppland, na Suécia. O avião estava a apenas 420 metros acima do solo quando o capitão assistente começou a estender as abas. Na altura de 55 metros, o capitão informou ao controle de Estocolmo: "Estamos caindo." 7 segundos depois, o avião atingiu várias árvores e perdeu um grande pedaço da asa direita. Naquele momento, o trem de pouso já havia sido aberto e a velocidade havia diminuído para 224 km por hora. Momentos depois, a cauda do avião atingiu o chão e quebrou. A aeronave continuou deslizando pelo campo ainda em alta velocidade. O avião viajou 110 metros com seu trem de pouso principal deixando marcas no campo. Em determinado ponto, o avião perdeu o trem de pouso principal e o do nariz. Sua fuselagem se dividiu em 3 partes. Milagrosamente, não pegou fogo. Se você olhar para as fotos do acidente, o avião rasgado em pedaços com suas partes espalhadas pelo campo, é difícil acreditar que todas as 129 pessoas a bordo do avião sobreviveram. Parece um milagre, mas também foi graças à reação rápida dos comissários de bordo e às instruções corretas que deram aos passageiros. Eles não entraram em pânico e disseram às pessoas para adotar a posição fetal bem a tempo de evitar mortes. Ainda mais surpreendente, quase todos os passageiros, exceto 4 pessoas, saíram do avião por conta própria. Não é à toa que esse acidente foi apelidado de O Milagre. A aeronave, no entanto, não teve tanta sorte. O avião de 9 meses ficou tão danificado que foi aposentado logo depois. Todos elogiaram as ações da tripulação. O pouso foi incrivelmente habilidoso, especialmente em uma situação tão rápida e perigosa. O próprio capitão admitiu que poucos pilotos foram forçados a testar as habilidades que obtiveram durante o treinamento, pelo menos não até esse ponto. Ele disse que estava orgulhoso de sua tripulação e aliviado por todos terem sobrevivido. E ele nunca voltou a pilotar aviões comerciais. Você sabia que suas chances de ser atingido por um raio são de 1 em 530 mil? E que a probabilidade de ganhar na loteria pelo menos uma vez na vida é de 500 mil para 1? A possibilidade de ganhar na loteria 2 vezes é quase 0. Esta incrível história pode parecer ficção, já que seus eventos parecem tão irreais. É improvável que algum diretor queira fazer um filme sobre isso porque o público não acharia crível. Você pode facilmente encontrar evidências na internet se também não acreditar. Então, aqui estamos na Austrália em 1998. Conheça Bill Morgan. Ele mora na periferia do país em um parque de trailers e trabalha como motorista de caminhão. Aí se senta ao volante de seu veículo e sai para o trabalho. Durante o caminho, se sente mal. Por isso, encosta e então perde a consciência. Alguém percebe e chama uma ambulância. Eles o levam para o hospital. Os médicos indicam imediatamente que se trata de um ataque cardíaco e lhe dão o tratamento necessário com medicamentos. Mas a condição de Bill piora devido a uma reação alérgica. Seu coração para. Do ponto de vista médico, se não bater por 7 minutos, significa que a pessoa faleceu. O coração dele não funciona há cerca de 14 minutos. Parece que não há chance, mas os médicos continuam lutando por sua vida. E então, um milagre acontece. O homem volta à vida, o coração voltou a bater, mas o cérebro não dá sinais de atividade. O homem está em coma profundo. Alguns dias se passam e os médicos entendem que ele corre o risco de permanecer em estado vegetativo pelo resto da vida. Mesmo que recupere a consciência, seu cérebro ainda estará danificado. 12 dias se passaram. Os médicos sugerem à família de Bill desconectá-lo da máquina de suporte de vida, mas eles se recusam a fazê-lo. Nesse momento desafiador, encontram um especialista de outro hospital, que lhes conta sobre alguns tratamentos experimentais que podem ajudar. Não há garantias de que Bill irá sobreviver, mas pelo menos podem tentar. A família concorda e o transporta para o outro hospital. Depois de ser tratado com um novo medicamento, ele passa mais 15 dias em coma.
Então, um dia, cai em si e se recupera. O que aconteceu é o que os médicos chamam de milagre médico. Mas maravilhas de verdade o esperam logo ali na frente. O cara voltou para seu estacionamento de trailers nos arredores de Melbourne e continuou morando ali com a namorada, Linda. 12 meses se passaram. Bill trabalha como motorista novamente, pediu a namorada em casamento e está se preparando para o grande dia. Aí entra no caminhão e vai para a cidade a negócios. No caminho, para em uma loja e compra um bilhete de loteria do tipo raspadinha. Então raspa a camada protetora e percebe que acabou de ganhar um Toyota Corolla, que custa cerca de 30 mil dólares australianos. Uau! Bill não pode acreditar em seus olhos. Considerando que teve problemas de saúde após um ataque cardíaco e não pôde trabalhar muito, o carro novo foi um grande presente. Alguns dias depois, um canal de TV local o contata. Os produtores querem fazer uma reportagem sobre a história. Eles ficaram surpresos não porque Bill ganhou um bilhete de loteria da sorte, mas porque saiu do coma antes disso. E assim, os repórteres vão até ele, fazem uma breve entrevista e depois o acompanham para a cidade no carro novo. O diretor quer que Bill compre um bilhete de loteria e o raspe diante da câmera para que mais tarde, durante a edição de imagens, o locutor conte a história dele. O cara compra um, vai até a mesa e limpa a camada protetora com uma moeda. Seus olhos se arregalam. Ele pega o bilhete e o lê várias vezes. Acabei de ganhar 250 mil dólares! Diz sem acreditar. O cinegrafista acha que Bill está brincando, mas ele parece bem sério. Isso não é uma piada, diz. E mostra o papel. Sim, é verdade. Bill ganhou na loteria pela segunda vez e fez isso na frente das câmeras. Você pode facilmente encontrar o vídeo na internet e ver a reação dele. O sortudo liga para a namorada e conta a boa notícia. Com esse dinheiro, finalmente sai do trailer e compra uma casa de verdade. A vida está melhorando. Bill tem sua propriedade, um carro e uma linda esposa. O homem mora em sua casa com a esposa e compra regularmente bilhetes de loteria, mas não ganha nada. Pelo menos é o que diz. A propósito, a pessoa mais sortuda do planeta é Frano Selak, da Croácia. Um dia ele estava viajando de trem que, após alguma complicação, descarrilou. Vários vagões caíram no rio. Frano sobreviveu milagrosamente e foi capaz de nadar até a costa e pedir ajuda. Um ano depois, estava voando em um avião e, lá em cima, uma porta de saída de emergência foi arrancada. Frano voou junto com outros passageiros e foi o único sobrevivente. As pessoas o encontraram deitado em um palheiro e o levaram para o hospital. O homem não teve ferimentos graves e teve alta. Alguns anos depois, em 1966, sofreu um acidente durante uma viagem de ônibus, que saiu da pista e caiu no rio. Frano permaneceu vivo e ileso. Suas aventuras não terminaram aí. Em 1970, ele dirigia seu carro na rodovia quando o tanque de gasolina pegou fogo. O cara conseguiu sair a tempo antes de o veículo explodir diante de seus olhos. Frano percebeu que alguma mágica estava acontecendo em sua vida. Ele viveu calmamente pelos próximos 3 anos, mas durante esse tempo, sentiu que algo ruim estava para acontecer em breve. E estava certo. Em 1973, uma bomba de combustível derramou gasolina em seu carro e corpo em um posto de combustível e pegou fogo. Frano sobreviveu novamente e quase não sofreu danos. Mas havia 2 desastres mais graves à sua frente. O primeiro ocorreu em 1995. Desta vez, ele não estava dirigindo sentado em avião, e sim apenas andando a pé. Ao atravessar a rua, viu um ônibus vindo em sua direção. Era tarde demais e foi atropelado. Felizmente, sobreviveu de novo e não estava mais surpreso. Só queria que esses acidentes parassem. A última coisa ocorreu enquanto dirigia seu carro em uma estrada de montanha. De repente, um grande caminhão apareceu na pista oposta, se movendo a uma grande velocidade. Frano conseguiu pular do veículo e se manter vivo. Seu automóvel explodiu e ele teve pequenos arranhões e hematomas. É difícil acreditar em tanta sorte, ou talvez azar, considerando que Frano esteve em desastres com tanta frequência. De qualquer forma, muitas pessoas decidiram verificar a autenticidade dessas histórias. Descobriu-se que ninguém poderia confirmar os acidentes de avião e trem, não há relatos deles. Talvez Frano tenha inventado tudo ou adicionado alguns detalhes fantásticos para tornar sua epopeia mais inacreditável. Nunca saberemos a verdade, mas de uma coisa sobre esse homem você pode ter certeza. Depois de todas essas provações, ele teve muita sorte, pois ganhou quase $500 mil na loteria.
Então comprou uma casa de luxo e depois a vendeu. Após todos os desastres que viveu, percebeu que o dinheiro não era o principal. O homem se casou 5 vezes. E assim, após vender a propriedade, voltou para um lar modesto para passar o resto da vida com sua amada quinta esposa. Frano gastou todo o dinheiro restante em uma complicada operação de quadril e com caridade. Nossa, imagine se ele fosse motorista do Uber. Você entraria no carro?